Existem algumas situações onde algumas pessoas param e pensam: não, eu tenho certeza que isso jamais vai acontecer comigo. Conheçam Brittany. Ela nasceu no dia 14 de outubro de 1992. Ela era uma menina de 5 anos que vivia com sua família na Carolina do Norte, Estados Unidos. Brittany foi descrita como uma menina que vivia sorrindo. As pessoas que falaram sobre ela disseram que Brittany amava desenhos, principalmente Pocahontas, e que ela tinha o melhor abraço do mundo. Brittany vivia com sua mãe e com seu padrasto. O pai dela não era presente na vida dela. Ele nunca quis saber da menina. De acordo com as matérias, ele não buscava, não conversava com ela, nunca estava presente. Então, por isso, ele era praticamente um estranho para Brittany. No dia 7 de janeiro de 1998, Brittany acordou bem cedinho, como fazia todas as manhãs. Todos os dias, a mãe dela a acordava, ela se vestia, tomava seu café e depois ela caminhava alguns metros, quase em frente à sua casa, era próximo à garagem de sua casa, e ficava ali em pé esperando o ônibus escolar. Naquele dia, Brittany fez a mesma coisa que fazia todos os dias. Assim que se despediu de sua mãe, ela começou a caminhar esses poucos metros que ela andava, ficou ali parada, aguardando o ônibus. E enquanto isso, a mãe de Brittany ficou observando ela pela janela da cozinha, como ela fazia todas as manhãs. Só que naquele dia, a mãe de Brittany decidiu ir ao banheiro. Ela foi, assim que voltou, ela não viu mais a menina ali. Ela achou estranho porque ela viu que tinha outras pessoas esperando o ônibus, que era o mesmo ônibus que Brittany pegava. E então, pouco tempo depois, ela começou a escutar um barulho bem alto. Era a vizinha dela falando muito alto, como se a vizinha estivesse chamando por ela. A vizinha foi até a casa da família de Brittany, bateu na porta, a mãe dela atendeu. E assim que começou a falar com essa vizinha, a vizinha explicou que, enquanto estava observando seus próprios filhos, aguardando o ônibus escolar, ela viu um carro passando pela casa de Brittany. Esse carro, em um determinado momento, parou, saiu uma pessoa de dentro, depois a pessoa voltou, e quando ela olhou de volta, ela não viu mais Brittany no local onde ela estava. A partir desse momento, a mãe de Brittany ficou incrédula. Ela chamou o padrasto da menina, os dois foram até o colégio onde ela estudava. Eles chegaram antes do ônibus escolar, porque logo após que o carro saiu, o ônibus escolar chegou e eles ficaram pensando que talvez aquela vizinha tivesse se enganado e que Brittany tinha entrado no ônibus também. Assim que o ônibus escolar parou no colégio, eles não viram Brittany descer, perguntaram ao motorista se a viram, ele disse que não, e por isso, nesse momento, eles começaram a ficar bem preocupados e foram imediatamente até a polícia. Assim que os policiais foram informados, eles vasculharam toda a área, procurando por qualquer sinal do carro ou de Brittany. Às 9 horas da manhã, eles encontraram a mochila, as roupas e o sapato de Brittany na estrada. Com isso, os investigadores continuaram as buscas até o pôr do sol. Eles não encontraram mais nenhuma outra evidência. Eles interromperam as buscas para poder procurar na manhã seguinte. E por isso, ao amanhecer, outra busca massiva foi iniciada. Mais de 100 voluntários ajudaram, esperando por um milagre. Eles procuraram por todos os locais possíveis, mas infelizmente às 2 da tarde eles acabaram encontrando Brittany sem vida, próximo a uma poça de água, e então eles a levaram para análise. Ao chegar no local, logo se constatou que ela perdeu a vida porque alguém a afogou e que também havia sinais de abuso. A partir daí, as investigações se intensificaram. Os policiais interrogaram todos que tinham qualquer conexão ou proximidade com a família de Brittany, incluindo sua própria família. Porém, naquele momento,
eles não conseguiram nada. A mãe e o padrasto de Brittany se ofereceram para passar pelo teste do polígrafo, porque, segundo eles sabiam que não tinham nada a esconder e queriam logo ser descartados para que os investigadores pudessem encontrar o responsável por tudo aquilo. Assim que o padrasto e a mãe de Brittany foram liberados, os investigadores foram até o pai biológico dela, eles o interrogaram, perceberam que ele não estava envolvido nesse caso e por isso ele também foi liberado. A partir daí, os investigadores foram para as estradas, todo carro que passava, eles paravam, interrogavam as pessoas que estavam dirigindo, pediam para vasculhar os carros, para ver se eles encontravam alguma pista, para ver se aquelas pessoas tinham visto algo diferente no dia em que tudo ocorreu, mas infelizmente ninguém sabia nada. Os investigadores também bateram de porta em porta nos arredores da casa de Brittany. Eles falaram com cada vizinho, falaram também com a vizinha que viu mais ou menos o que aconteceu. Ela disse a mesma coisa que informou a mãe. Os policiais perguntaram a ela como era o carro. Ela falou que parecia uma caminhonete, que a caminhonete era marrom e que o tal homem que estava dirigindo era branco. Ela falou que não conseguia dar mais detalhes sobre tudo aquilo, porque a casa dela era um pouco distante, então ela viu tudo de longe e não podia falar algumas características físicas dele, porque ela não conseguiu ver aquele homem direito. Os policiais ainda falaram com outros vizinhos. Esses vizinhos contaram basicamente a mesma coisa, também informaram que a caminhonete era marrom, mas disseram que não conseguiram ver a tal pessoa que estava dirigindo. A partir daí, eles começaram a ficar um pouco desanimados, porque eles não estavam conseguindo encontrar nenhuma pista relevante, não estavam conseguindo encontrar nada que os levasse a tal pessoa, e não só os investigadores, como as pessoas que moravam naquele bairro e naquela cidade começaram a ficar com um certo receio. Os pais começaram a levar os filhos para o colégio, outros pais que deixavam os filhos irem no ônibus escolar, estavam levando eles até o ponto, ficavam no ponto de ônibus esperando o ônibus chegar, para ter certeza que os filhos estavam entrando no ônibus escolar e estavam indo para o colégio. Alguns dias depois, os investigadores conseguiram avistar uma caminhonete marrom pelas estradas. Assim que eles tentaram parar a pessoa que estava dirigindo, a pessoa não parou, continuou dirigindo, e então por isso uma breve perseguição se iniciou. Assim que eles conseguiram parar essa caminhonete, eles perguntaram ao homem por que ele estava acelerando tanto. Ele disse que estava atrasado para chegar ao trabalho, que ele não tinha percebido. E então ele permitiu que os investigadores vasculhassem a caminhonete dele, eles fizeram isso, o interrogaram ali mesmo e depois disso eles o interrogaram por mais ou menos 6 horas e de acordo com as autoridades, aquele homem provou que não tinha nada a ver com esse caso. Depois disso, ele foi liberado. Algumas especulações no bairro onde Brittany morava se iniciaram, porque os moradores locais começaram a dizer que talvez o diretor do colégio onde ela estudava estava envolvido de alguma forma. Eles disseram que o diretor de vez em quando buscava Brittany e a levava para o colégio, só que tanto o diretor quanto a mãe dela negaram totalmente isso, disseram que isso era só uma especulação das pessoas que moravam ali e por isso os policiais tiveram que fazer uma entrevista coletiva, disseram que o diretor não era um suspeito, que ele não estava envolvido de jeito nenhum e eles tiveram que fazer isso para que aquelas especulações acabassem, já que até mesmo um jornal local tinha soltado uma matéria falando sobre o diretor. Então, para encerrar tudo isso, os policiais fizeram essa entrevista coletiva e negaram que ele estava envolvido nesse caso. Meses então se passaram, esses meses se transformaram em anos e houve várias vezes que a polícia pensou que finalmente havia capturado a pessoa certa, mas no final todos os suspeitos foram descartados porque o DNA deles não batia com as evidências de DNA que foram coletadas.
Segundo os policiais, eles ainda têm esperanças de que o caso seja resolvido. Eles dizem que precisam da ajuda do público, que eles acreditam que alguém sabe quem é essa pessoa, só que essas pessoas ainda não se manifestaram para informar quem é, e eles esperam que, mesmo com tantos anos, isso ainda aconteça. No decorrer dos anos, a mãe de Brittany deu várias entrevistas. Recentemente, se eu não me engano, em 2020, ela deu uma. Disse que a maioria das pessoas ouvem falar sobre isso, elas pensam, não, isso jamais vai chegar na minha casa, isso jamais vai acontecer. Só que nas palavras dela, ela disse: na minha, chegou. Ela fala também que ela ainda tem esperanças de que essa tal pessoa seja encontrada. Ela diz que antes dela falecer, ela quer que esse caso seja resolvido, ela quer ter um julgamento, ela quer que essa pessoa seja sentenciada de alguma forma e que ela espera muito que isso aconteça. Como vocês puderam perceber, infelizmente, até hoje essa pessoa não foi encontrada, esse caso não foi solucionado, mas tanto os investigadores quanto a família de Brittany acreditam que uma hora a verdade vai aparecer. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso. Se você já conhecia ele ou não, coloca a sua opinião, que é muito importante para mim e também me ajuda no engajamento. Se você puder, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas conheçam o meu trabalho. Quero te agradecer do fundo do meu coração se você chegou até o final desse vídeo. Sempre agradeço muito, porque é muito importante você assistir até o final. É muito importante você curtir, compartilhar, comentar. Eu sempre peço isso porque faz toda a diferença, tá? Então, se você puder fazer isso, eu te agradeço de todo o meu coração. Eu espero vocês aqui sempre às segundas, quartas e sextas, que tem vídeo novo às 7 horas da noite. Então corre aqui no canal, que eu sempre coloco vídeo nesses dias, tá bom? E é isso. Um beijo no coração de vocês. Obrigada sempre por tudo. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.